Então, a leitura no verso número 16. Ou melhor, vamos fazer no 15 e no 16. Assim diz a palavra do Senhor. Leiamos, Filemão, capítulo único, 15 e 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Poder sentar, e as crianças então vão para a sua sala específica. É uma história muito bonita e uma história bonita e traz uma grande reflexão. É claro que tem que trazer uma grande reflexão, porque é a palavra do Senhor. Você deve conhecer um pouco dessa história. Aqui tem pelo menos 3 personagens. Você vai logo de imediato identificar Filemão. Daqui a pouco você vai identificar o próprio autor da carta, que é Paulo, e o Onésimo. Mas eu e você sabemos que essa carta, não obstante ela contar uma história e desejar alguma coisa, porque é isso que Paulo, instruído pelo Espírito do Senhor, está fazendo, está aqui a obra redentora de Cristo. Mas observe que nessa introdução eu estou dizendo que há uma história muito bonita e de muita edificação e reflexão. Porque, não obstante há o perdão aqui, não obstante estar trabalhando com a reconciliação, a carta não libera Onésimo de resolver a sua questão. Isso é uma coisa interessante. Porque talvez poucos de nós aqui temos acesso às questões mais assim, de acesso financeiro. Não é pegar empréstimo, não. Quando nós vamos adquirir alguma coisa. É tanta avaliação que você pode receber aquela notícia, olha, o seu nome está até fora do Serasa, mas tem um negócio que está te impedindo lá. Mas o que foi? Você até pagou aquela dívida, mas como você pagou com 90% de desconto, aquela instituição te botou ali naquela lista negra. Mas e agora? Pois é. Eu estou dizendo isso porque, por vezes, há um esquecimento de algumas pessoas das consequências que nós fazemos em razão das nossas atitudes. Elas são muito interessantes. E Filemão retrata muito disso. Carta de Paulo a Filemão, aquela carta que foi escrita na prisão. Você já vê o primeiro verso dessa carta, que se você nunca leu um capítulo inteiro, ou uma carta inteira, ou um livro inteiro da Bíblia, você só rapidamente, assentado aí, 25 versos, você mata no peito e já vai embora. Então, observe o primeiro verso. Paulo, e ele explica, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então, Paulo está preso aqui. Paulo está na prisão. E, por vezes, essa situação, para algumas pessoas, é o desastre. E realmente não é nada confortável estar preso. Ainda mais quando se trata de uma prisão injusta, onde alguém resolveu te pegar e te prender. Isso pode estar acontecendo no nosso país. Pessoas que estão sendo presas, primeiro elas são presas para depois se explicar. Não era assim. Mas agora está uma coisa meio confusa. Mas espero que daqui a pouco isso se resolva. Aqui era a questão da pregação do Evangelho, e isso chamava-se perturbação. A perturbação da ordem constituída. E qual era a ordem constituída? A ordem constituída era a idolatria. E a pregação do evangélico é uma questão de um só Deus. Então, pregar sobre que as pessoas tinham que renunciar à idolatria,
pregar contra isso, e não somente esse ponto, no momento em que se prega o evangelho na vida, para a vida das pessoas, trazia realmente a libertação do pecado, trazia Cristo na sua vida, e por isso ele se sentia salvo de quê? Das garras do inimigo, do pecado, e ele centralizava toda a sua adoração num Deus só. Só que isso tinha consequência na economia, porque as pessoas idólatras, no modo geral, elas consomem idolatria. Elas consomem isso. Paulo foi preso também por causa disso. Então, o carcereiro de Filipe que vai contar essa história também. Então, observe que aqui Paulo está escrevendo a Filemão. Então, tal como ele escreve na prisão, Filemão, ele escreve Colossenses, ele escreve aos Efésios, ele escreve também para outros, que vai então ser alvo das suas cartas. O Senhor então usa Paulo, o instrui para edificar a igreja. E essa carta começa assim, falando da sua prisão. Mas eu queria saber quem é o Filemão. Talvez você conheça a história dele. Filemão é uma pessoa assim interessante, entre várias áreas. Dos interesses que eu tenho nele é que ele era um homem muito rico. E você já pega isso rápido, porque ninguém poderia ter um escravo ou ter escravo se não tivesse dinheiro. Filemão é essa pessoa, ele era um homem rico, ele tinha escravos. Então, um outro ponto que você já percebeu, que Paulo tem essa afinidade com Filemão, porque Filemão foi aquele que ouviu o evangelho lá em Éfeso, por Paulo, e é convertido pelo Espírito Santo à pessoa de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Mas aonde está então localizado Filemão? Onde ele está? Porque Paulo vai dizer que ele vai, além de fazer uma saudação para Filemão, ele fala da irmã Áfia, de Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, os historiadores vão dizer que aqui está a esposa de Filemão e aqui está um filho de Filemão. E que igreja é essa? Eu vou dizer que é a igreja aos Colossenses. A igreja de Colossenses está aqui nascendo, sendo estruturada na casa de Filemão. E a maioria de nós temos essas informações muito interessantes. As igrejas, elas começavam numa casa, começavam numa varanda. Alguém chega a dizer que começa numa sala, vai para a varanda, e da varanda não tem mais espaço, compra-se um terreno ou aluga um espaço, e a igreja vai avançando, vai crescendo. Então, aqui está a igreja de Colossenses nascendo na casa de Filemão. Paulo continua falando da graça e da paz, e ele vai desenvolvendo o seu pensamento, e você já percebeu que Onésimo daqui a pouco vai ser o alvo da intenção de Paulo a favor dele, intercedendo a Filemão. E por que Paulo fala isso? Porque ele tem a ideia de quem é Filemão. Filemão, o seu significado é quem tem amor. Que nome, que significado. Imagina alguém te chamar quem tem amor. Dá para dar uma chegada aqui? Imagina um negócio desse. Tenta imaginar. Mas nós temos os nossos nomes, mas veja, o que está associado ao nosso nome é o nome de Deus. Fulano de tal, filho de Deus. Então, quando isso acontece, quando nós estamos em algum lugar ou fazendo qualquer coisa, as pessoas estão associando a nossa vida à pessoa de Deus. É tão interessante isso, que quando nós somos filhos, e alguém, aqui, claro, não sei como é que era a Mesquita, mas lá em Nova Aurora é assim, tu é o filho da Dona Isaura, né? Ó, vou lá falar o que você está fazendo aqui, pronto. A vida acabou. Aquele dia já era o pavor, porque quando falava com a Dona Isaura, já apanhava logo quando chegava. E quando meu pai chegava, tomava uma outra. A primeira é só para baciar, e depois resolvia o problema. Era assim. As pessoas conheciam os meninos da rua, você não conhecia nem o nome, mas você eu sei de onde é filho de fulano.
E quando chegava lá, os pais, olha, tu está me desonrando, tu não vai me desonrar mais não. E ó, tinha disciplina. Percebe o raciocínio? Tu está começando a fazer essa associação de você e eu sermos filhos de Deus, chamados crentes do Senhor. E quando as pessoas olham para nós, elas não olham apenas para a nossa figura, para a nossa vida. Ela olha para nós e associa ao Deus Altíssimo. Tu é crente, não é? Pronto, está resolvido o problema. Esse é o Filemão. Quem tem amor. Então, você começa a perceber que a carta começa a trabalhar esse ponto da apresentação e logo em seguida vem Paulo desenvolvendo um pensamento de quem era, como é que era a atitude desse homem. Porque quem tinha uma igreja na sua casa não era uma pessoa qualquer. Ali era uma congregação. E tenta imaginar alguém que tem uma igreja de Jesus na sua casa, como é que ele deveria ser conhecido pela vizinhança? Você já saiu do seu portão, da sua casa, e alguém olhou para você e falou assim, olha, ali está um servo de Deus, hein? Não é bom isso, gente? Vamos combinar. É muito bom. Ó, contra você eu não tenho nada. Pode até não gostar de você. Pode não gostar da sua roupa, do teu jeito, da forma que você falar, mas não tem nada para falar de você. Para falar de você, mal vai ter que mentir. Ó, porque é isso que Filemão passava. É um homem que vivia o Evangelho, buscava isso. E eu provo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e de todos os santos. Veja o testemunho que Filemão passava para Paulo, distante dele. Paulo tinha informações. Gente, se fosse no nosso tempo, Paulo tinha recebido um zap todo dia. Ó, como é que está? Filemão está assim, assim. Ó, está tudo bem aqui. Isso é nos nossos dias. Percebe o raciocínio? E Paulo lembra de Filemão e ora por ele, porque Filemão está sendo aquela pessoa que está dando um ótimo exemplo para aqueles que estão frequentando a igreja de Colossenses. E era Filemão que falava. Era Filemão que te levantava, vamos falar sobre esse assunto, vamos falar sobre esse. Porque até um apóstolo ou um discípulo chegar lá, isso demorava. Irmãos, é tão interessante isso, que eu conheço uma história dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que talvez alguns de vocês saibam disso, ou conheçam essa situação. A igreja era a igreja sede, e no interior tinham várias igrejas ou congregações, mas não tinha pastores suficientes. Quem ficava nesses lugares eram os presbíteros. Eram os presbíteros que ficavam lá. Porque a congregação, ou na igreja, ou a igreja, se era igreja, ou congregação, era a casa deles que recebia as pessoas. Aí, uma vez, o pastor foi lá na congregação, ou na igreja, para recepcionar pessoas. E nós sabemos que a recepção de um membro para a igreja presbiteriana passa por uma classe de preparação. Nós chamamos de catecúmeno, ou novos para novos convertidos. A maioria de vocês passaram por isso. Chegando o pastor lá, desceu do seu burrinho, tal, tomou o seu café, reúne as pessoas, todo mundo no quintal. E o pastor começou a perguntar questões bíblicas, questões da igreja, questões de confissão de fé, e todo mundo, ó, na ponta da língua. Aí ele ficou assim, satisfeito, porque ele quase não tinha tempo de ir, era muito longe. O homem passava 1 dia, 2 dias lá naquele lugar. Aí o pastor, depois de satisfeito, vai recepcionar as pessoas e pergunta para o presbítero, o que aconteceu aqui? Como é que essas pessoas têm tanto acesso? Eu estou falando de uma época, irmão, com dificuldade até de adquirir livros, essas coisas todas. E ele falou assim, o presbítero, eu ensinei. Aí ele, que bom, mas como é que o senhor conseguiu isso? Eu ia para a sede, ouvia suas pregações, e estudo e anotava tudinho, guardava, voltava para casa
reunia a igreja e fazia o quê? Explicava tudo para eles. Do jeito que o Senhor ensinava, eu replicava lá. Está raciocinando o que eu estou falando, gente? A importância do ensino. O púlpito é muito importante para nós. De maneira que Filemão é essa pessoa. E eu avanço um pouquinho. E ele fala, ciente do teu amor. Ó, o nome de Filemão, quem tem amor, ciente do teu amor. E você já começou a perceber que Paulo está preparando o terreno, e ele continua, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento do todo bem que há em nós. Eu fiquei pensando, que bem é esse? Todo bem que há em nós. E por vezes nós fazemos uma oração dizendo o seguinte: olha, não há nenhum bem em nós. É como se nós não tivéssemos nada. Nada. Mas não é isso que a carta está dizendo. A carta está dizendo que um homem transformado, uma mulher transformada, tem sim coisa boa para passar. Tem coisas boas para dizer. Tem uma influência positiva. Não somos péssimas pessoas. Calma aí. Temos pecado, mas somos remidos pelo sangue do Cordeiro. E quando nós nos colocamos diante das Escrituras, o que vai influenciar em nós é o Evangelho, é a pregação da palavra, e isso vai influenciar na sociedade, primeiro na nossa vida, na nossa família e naqueles que estão ao nosso redor, ou ao derredor. E Filemão é essa pessoa. Então, coisa boa sim. E por que isso? Porque Paulo vai tratar de uma nova criatura. E quem é nova criatura é templo do Espírito. E o Espírito capacita as pessoas. E capacita para quê? Para viverem um reino de Deus, revelando a vontade de Deus e o bom perfume de Cristo. Olha que coisa boa. Olha a importância que você, de forma individual, tem para Cristo. Olha como as pessoas olham para nós e desejam de nós. Quando nós chegamos às pessoas, e quando as pessoas se achegam a nós, o que nós vamos exalar? Irmãos, por vezes, por causa de alguns desejos, algumas vontades, nós renunciamos à coisa mais bela que Deus colocou, a benignidade. E por que eu falo isso? A benignidade é o seguinte: antes de qualquer coisa, pense em fazer o bem. Pense em fazer o bem. Aconteceu uma coisa, tenta imaginar uma coisa que pode estar acontecendo, de forma individual ou coletivamente. Pensou nisso? Faça o melhor, faça o bem. É assim que Deus pensa de nós. Antes da disciplina que pode vir, o Senhor pensa: como é que eu vou disciplinar esse meu servo? Como é que eu vou tratar dele? Então, isso é algo muito importante para a nossa vida. Essa benignidade que vem do perdão, da misericórdia, o exercício que resulta do amor de Deus. Isso não é uma ótima atitude cristã? Eu penso que sim. Filemão está passando isso para nós. A carta ao Filemão. Então, tudo tem, o pessoal chama da lei do retorno. Isso tem uma doutrina aí que fala sobre isso, né? Mas, tudo que realmente nós fazemos, nós vamos trabalhar com aquela máxima: toda ação tem uma reação. Então, como eu procedo, como eu falo, como eu faço, isso vai ter uma reação. Mas tudo é a minha atitude, a minha e a sua. Eu estou nessa também. Eu preciso colocar no crivo das Escrituras. E Filemão é essa pessoa. E ele caminha, Paulo dizendo: olha, todo bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, verso 7, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Às vezes que eu me debruço nessa carta e eu olho para esse texto, eu fico pensando: olha, Filemão é extraordinário.
é um homem exemplo de cristão. Porque as pessoas que chegavam na igreja de Colossenses, elas chegavam machucadas, elas chegavam cheias de dores, frustrações. E como é que ela era tratada? Por Filemão, de uma forma amorosa. Filemão é aquela pessoa que vai imitar até aqueles procedimentos médicos, em situações de urgência. Vai tentar restabelecer as suas funções vitais espirituais. As pessoas chegam e precisam da nossa ajuda. De maneira alguma nós vamos massagear pecado de ninguém, mas nós vamos cuidar das pessoas. E você entende isso? Você entende essas coisas? A sua maturidade espiritual deveria trazer isso. Cuidar das pessoas não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo que ela faz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas nós temos que cuidar, desenvolver, até para que a pessoa pense o que está acontecendo ali. Ué, não é assim na área médica? Você não está bem, vai ao médico, o médico olha para você, de repente passa alguma coisa rápida para você poder se animar e se aguentar, pede ali um exame e você mostra, ele vai dizer, olha, o teu problema é esse aqui, tu tem que parar com isso, parar com isso e parar com isso, e tu vai fazer isso, isso e isso. Bom, se você entende que não tem que fazer nada, nada tu vai fazer. Eu acho que até perdeu tempo de ir no médico, tá? Mas se você entende que aquele profissional te deu uma grande orientação, tu vai fazer o quê? Vai seguir o que está ali. Eu preciso deixar de fazer isso, e tenho que fazer isso aqui, para que eu tenha uma vida saudável. A vida espiritual também passa por isso. Perde tempo as pessoas que ouvem o Evangelho, mas saíram daquela porta e vai dizer, eu vou viver do jeito que eu desejo. Mas quando chega em Colossenses, você vai ver que Filemão cuidava dessas pessoas na sua integridade, tanto física quanto espiritual, reanimando por teu intermédio. E esse é um papel muito bom da igreja. E aí ele termina essa apresentação, mostrando na verdade a pessoa de Filemão e o seu trabalho na igreja aos Colossenses. E você já descobriu onde Paulo quer chegar. E ele faz a sua introdução. Um resumo. Pois bem. Tipo assim, depois eu falei da sua família, eu falei da igreja que está na sua casa, eu falei como você está desenvolvendo o seu trabalho e quem é você. Bom, agora vamos para o outro passo. Pois bem, Filemão, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Olha, Paulo já entra com a sua autoridade. Ele diz, eu poderia fazer diretamente um pedido. Mas Paulo, ele é um homem sábio porque ele vai pela mente de Cristo. E quando nós percebemos isso, por vezes nós não vamos impor às pessoas o que nós desejamos, mas nós vamos tentar convencê-la daquilo que nós entendemos que está certo. Porque todas as vezes que eu vou, ou talvez você vá, tentar convencer as pessoas daquilo que você quer, da forma errada, ou de forma astuta, tudo vai dar errado. É desgraça em cima de desgraça. Mas seja transparente, seja honesto com seus argumentos, e as pessoas vão aceitar ou não. Mas fato é que você vai estar em paz com você. Então, o verso 13 e o verso 14 vai trabalhar sobre isso, e vamos chegar lá. Fato é que ele deseja alguma coisa. Ele deseja algo de Filemão, Paulo. E o verso 9 ele vai desenvolver. Continua no seu desenvolvimento. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim.
eu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Vamos aqui por parte. Olha que ensinamento que eu estou tendo dessa carta para a minha vida. Se você está muito atento aqui, e se você está com a sua Bíblia na mão, ou acompanhando aqui pelo slide, gostaria muito que você se atentasse para isso. O que Paulo vai desenvolver é um pensamento de petição, de intermediação, mas ele não vai impor isso a Filemão, ele vai persuadi-lo, de maneira que ele deseja que Filemão observe algo importante, que da mesma forma que o Senhor reconciliou cada um de nós, Cristo Jesus, com Deus, assim ele deseja fazer entre Filemão e Onésimo. O trocadilho aqui, Onésimo, entre útil e inútil é interessante, porque o sentido da palavra Onésimo é útil, mas Onésimo é aquele crente esperto, aquele escravo que acha que pode fazer o que quer, o crente que acha que pode fazer o que quer e ninguém nunca vai pegá-lo na esquina. Esse é o Onésimo. Arrumou um problema lá na casa de Filemão, não sei direito o que aconteceu, se você souber depois você fala para mim, se ele roubou alguma coisa, se ele fez algo, se ele desobedeceu, seja o que for, ele, como diz os jovens, meteu o pé. Ó, fugiu, fez a traquinagem dele e foi embora. Não é assim que algumas pessoas fazem? E depois deixa as outras para poder responder por elas? Onésimo. E vai para onde? Vai lá para Roma, onde Paulo está preso. Os historiadores vão dizer que Onésimo faz essa estrutura porque era tanto escravo em Roma que para achar Onésimo aquilo ali, olha, eu vou te contar, tinha mais... eu ia falar outra coisa, mas não dá para falar. Tinha mais de escravo do que pessoas libertas. Se fosse de forma proporcional, seria 50 escravos para uma liberta. Era muito escravo. Para lá e para cá, para lá e para cá. E Onésimo ali era a agulha no palheiro. Não dava para achar. Só que Onésimo foi também impactado pelo Evangelho. Onésimo tem conhecimento que Paulo está preso em Roma. Onésimo vai buscar Paulo. E você está comigo acompanhando essa linha de raciocínio e está se perguntando, por que Onésimo vai buscar o apóstolo Paulo? Nós só vamos buscar alguma coisa que desejamos resolver conosco. Nós queremos tirar a capa de Acã, nós queremos tirar a adaga de Acã. É aquela história lá do Antigo Testamento, do muro de Jericó, onde Acã vai destruir, Deus destrói as muralhas, e ele pega o que não deveria pegar. O Onésimo, ele deseja isso, ele deseja uma reconciliação com o Filemão, mas como fazer isso? E por que ele deseja uma reconciliação? Porque já no seu coração está falando o poder de Deus, o Senhor está falando poderosamente no coração de Onésimo, reconciliai-vos já com Deus. Irmãos, não há crescimento espiritual em litígio com Deus. A pessoa pode ser a pessoa mais rica desse planeta, que existe, tá? Idólatra, do fio de cabelo até o mindinho. Mas em paz com Deus não está. E você e eu temos aprendido que quando nós estamos em paz com Deus, e essa paz que excede a todo entendimento também do amor de Deus, eu fiquei lembrando aqui daquele hino, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Lembra dessa história? Pois é. Não importa as circunstâncias, não. Importa o teu amor, teu grande amor. Acho que eu não me guio por vista, alegre estou, mais ou menos assim. Fato é que Onésimo buscou isso. Ele vai em quem? Ele vai em Paulo. Bom, chegando em Paulo, ele vai contar a história. Ele conta a história, porque Paulo não vai chegar, não, chega aqui, meu amigo, que tu fez aquela besteira toda lá, fica tranquilo, tu agora é meu protegido. Não tem nada disso não, gente. Conta a história foi essa, só tem um jeito, tu tem que ir lá em Filemão e resolver essa questão tete a tete. Que moleza, né? Não é fácil isso? Pois é, está aqui.
Mas ele está falando ainda com quem? Ele está falando com Filemão. E ele pega o nome de Filemão, quem tem amor, e vai trazer para as Escrituras. E quando eu vou para as Escrituras, eu fico vendo o que Paulo está tratando. Um dos textos que eu vou usar como base aqui está em Levítico capítulo 19, verso 18. E eu fiquei curioso, porque lá, na lei de Deus, Levítico capítulo 19, verso 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Que palavra! Já ouviu essa? Olha agora a relação que um crente tem que ter com o outro. A relação de amor. Não passar panos quentes, mas de amor, de consideração. Como resolver essas questões? E aí você vai para outras áreas. Aquilo que eu desejo que os homens me façam, eu devo fazer a eles também. O Evangelho de Mateus, na boca de Jesus, vai falar sobre isso, no capítulo número 7, verso 12. Então Paulo, ele argumenta com o Filemão, trazendo para essa carta o que as Escrituras falam. E por que Paulo traz isso? Porque nós não podemos ser o vingador. Nós temos que aprender a colocar a vingança, a nossa vontade máxima de vingança, na mão daquele que sabe fazer as coisas. Senão nós vamos enrolar tudo. E essa massa, meus irmãos, que a vingança, ela não pode passar de um dia para o outro, é uma verdade. Porque vai trabalhar algo que vai destruir o nosso coração. Você não viu falar naquela máxima? A vingança é um prato que se come frio? Acho que é isso, né? Que coisa horrível. Eu nunca pensei dessa forma, mas por quê? Porque na hora de aplicar a vingança, a pessoa já pensou em tudo. Todas as estruturas, tudo ela já pensou. Como abordar, como falar, e como falar para destruir pessoas. Olha, é uma coisa pavorosa. É destruição. E como é que isso sai? Você lembra que Jesus falou? O que contamina o homem? O que entra ou o que sai? Você sabe que é o que sai. Porque o que sai do nosso coração. E o coração fala aquilo que ele está. E se está cheio algo dessa natureza, quem está ocupando esse coração aqui? É o Espírito Santo ou é o demônio? Pensa nisso, gente. É algo que a gente tem que pensar. Por isso que a gente não deve dar espaço para Satanás. Nem 1 milímetro. Não podemos fazer isso. Fico lembrando daquela história de uma contenção que tinha na cidade. E teve uma chuva muito torrencial, muito forte, a contenção está lá. E a família deu falta de um membro da família. Eu disse, gente, essa pessoa não voltou. Esse homem não voltou do trabalho, e estão esperando, a noite chegou, a madrugada chegou, amanheceu e ele não voltou. E as pessoas foram atrás dele. E foram seguindo o caminho que ele fazia. Quando chegou perto daquela contenção enorme, está ele lá com o dedo numa brecha. A noite toda, a madrugada toda, tudo ali com o dedo ali, porque ele não conseguia fazer outra coisa, não tinha como achar nada. Na cabeça dele. Ele está ali, e a família, o que você está fazendo? Aqui tem uma brecha, se eu deixar essa água passar, ela vai levar, vai abrir mais o buraco, e essa contenção vem abaixo, e toda a cidade será inundada. Então, por vezes, meus irmãos, esquecemos disso, mas essa carta não esquece dessas coisas. Ela está dizendo algo muito importante para nós. Ele vai dizer sobre o amor, que vai exceder todo o entendimento. Ele vai então fazer a sua solicitação, movimentando Filemão a essa reflexão do amor máximo para com o próximo. Se nos versos anteriores, do 4 ao 8, do 4 ao 7, ele trabalha como Filemão agia com os outros que estavam lá em Colossenses,
vai agir também com o Onésimo. E você prestou atenção em outras coisas assim. Você vai ver que Paulo vai chamar Onésimo de coisa interessante aqui. Ele vai trabalhar que Onésimo é o filho dele. Verso número 10. Onésimo, filho de Paulo. E você sabe que geração, o que está gerando isso? Filho na fé. Filho na fé. Ele estava tão convicto de pedir o perdão de Paulo para Onésimo, que ele chama o Onésimo de filho. E ele estava convicto disso, que Onésimo estava arrependido do que fez. Meus irmãos, o arrependimento traz paz, o perdão de Deus, porque o Senhor, Ele habita nessas coisas. E você caminha comigo, olhando que Paulo começa a desenvolver mais ainda para tratar com Filemão. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que obrigação, mas de livre vontade. Porque no verso 8 ele vai dizer, poderia ordenar isso, mas não fiz. Eu quero conversar com você sobre essas coisas. Eu preciso combinar com você sobre essas coisas. Porque ele lança a mão no verso número 14, daquela palavra bondade, para que a tua bondade. Percebe, meus irmãos, de quem nós estamos falando? Eu quero seguir esse exemplo. Eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e também tenham essa referência. Eu vou lutar por isso. Eu gostaria que você também fizesse isso. Que as pessoas olhassem para você e fossem, olha, vale a pena, porque ali é um poço de bondade. Um poço de bondade. Eu desejo muito ter a admiração das pessoas, na contenção daquilo que eu vou falar, eu vou dizer, nas minhas atitudes, as pessoas vão observar. São exemplos que eu vou buscar. E eu gostaria muito que a igreja também fizesse isso. Então avance comigo, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Esse lapso de tempo foi por causa do que ele fez com Filemão, ele quem? Onésimo. E ele fala, recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com a maior razão de ti, na carne, quer no Senhor. E eu fiquei pesquisando sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando de uma coisa da época. Quanto valia um escravo? R$1.000, 2.000, 5.000? Dependendo de quem era aquele escravo, das suas qualidades. Percebe? Tem outra coisa que ele está dizendo, olha, eu não desejo que ele seja mais tratado como escravo, mas irmão caríssimo, ou seja, o preço que Onésimo tem agora, Filemão não tem como pagar. Porque Paulo já começa a desenvolver um pensamento. Filemão que entendia que o preço pago pela libertação espiritual de Onésimo foi acima do que ele pagaria, quando ele fala carne aqui, é lá no mercado de escravo. Onésimo vale muito mais do que você imagina, Filemão. E você não tem condição de pagar essas coisas. E é isso, na verdade, meus irmãos, que eu vejo quando Cristo nos alcançou. O preço que cada um de vocês é algo que só podemos entrar na questão da simbologia, quando nós vemos o sangue de Jesus sendo derramado naquela cruz. E quando eu vejo o Senhor cravado naquela cruz, a minha imagem me leva para lá e eu falo assim, a minha vida valeu isso, a morte do Filho de Deus, o meu melhor amigo foi morto por causa de mim. Você acha que você merecia isso? Faça a sua reflexão, e não minta não, tá? Seja honesto com você. Mas você vai dizer, com certeza,
não merecia. Mas o Senhor me amou de tal maneira que eu consegui essa bênção, essa graça não merecida. E é isso Paulo está tratando com Filemão e apresentando o Onésimo. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse... Gente, olha, isso aqui é algo incrível. A mim mesmo. E não se esqueça que quem tinha que levar a carta era o próprio Onésimo. Essa carta aqui, quem levou foi o Onésimo. Vai lá, conversa com o Filemão. E quando o Filemão lê essa carta, ele vai olhar para você como se eu estivesse ali. Quem de nós faríamos isso? Como Jesus vai dizer, talvez para uma pessoa muito próxima, um filho, uma esposa, uma mãe, um pai. Fora isso, vai se afastando, opa, não dá. Mas essa carta está dizendo de coisas muito importantes para nós. Está falando do amor de Deus, da ação do amor do Senhor que nós devemos copiar e fazer, e imitar e exercitar. Então, tem outro ponto interessante. Entre tantas coisas, e se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo está dizendo o seguinte: o que ele fez aí, eu pago. Não diz o valor, não diz nada. Agora faz aí uma analogia com o preço que Cristo pagou por cada um de nós. Teríamos nós condições de resolver essa questão? A dívida que tínhamos com Deus não tinha como ser paga, mas o Senhor pagou em nosso lugar. Paulo faz essa analogia, tal como Cristo morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados, assim Paulo está dizendo, se Onésimo criou alguma dívida, e que criou mesmo, bota na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Aqui é algo incrível que Paulo também trata. O Espírito do Senhor fala o seguinte: reanima-me o coração em Cristo. Ou seja, tudo que eu falei a respeito de você, tudo que eu vi Deus agindo a respeito de você, no momento em que você me atender, eu vou ficar muito feliz, sabendo que tudo que eu ouvi, tudo que eu tive notícia sobre você, é verdade. No nosso tempo é o seguinte: você não é uma fake news, você não é um crente nominal, você é naquele que vai na igreja de forma dominical, e papapá, mas na vida prática não é nada daquilo. Não, você, Filemão, não é essa pessoa. Esse é um ponto importante, meus irmãos. Então, quando eu aplico essa mensagem para a minha vida, eu vejo que quem tem o amor de Deus, sim, é um bom tema. Que eu pego, então, pela área de Filemão. Quem tem o amor de Deus, ele tem dependência na salvação. Ele depende da salvação criada em Cristo Jesus. O verso 1 ao verso 2 vai dizer isso, ao verso 3. É algo impressionante. Quem ama a Deus, ele depende de Deus. Ele sabe que a sua salvação foi comprada por um preço muito alto, em Cristo Jesus. E isso é algo que nós temos que trabalhar na nossa mente todos os dias. Nós precisamos estar convencidos disso, e o Espírito do Senhor nos auxilia nessas coisas. Porque quem tem o amor de Deus, ele é canal de bênção. O verso 4 ao verso 7 fala isso. As pessoas que se aproximam de nós, elas são necessitadas de alguma coisa, e nós podemos ajudar. Podemos apoiar. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque Filemão vai dar uma instrução muito boa. Paulo vai falar sobre ele, sobre essa questão de ser canal de bênção. Porque, por vezes, no momento em que eu apoio uma pessoa, e esse apoio vai em várias áreas, outras subespécies, eu estou dizendo para essas pessoas que eu não vou escravizá-la. Ela não vai ficar dependente de mim.
O que fizemos foi feito e acabou. Segue a sua vida. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque a outra parte, que é ajuda, que é uma palavra muito bonita, pode levar algumas pessoas que fazem benefício a escravizar a outra. Do tipo, sem mim, você não consegue nada. Você conseguiu isso porque eu fiz por você. Você conhece pessoas assim? Pode existir. Então temos que ter um cuidado muito grande quando nós somos canal de bênção para as pessoas. O que eu estou fazendo? Eu estou escravizando pessoas, ou estou apoiando para que quando ela conseguir os seus objetivos, ela vai dizer assim, olha, muito obrigado. Ela pode até voltar e te agradecer, mas ela vai dizer, olha, eu fui apenas um canal de bênção. Eu fui apenas um canal de bênção. Eu avanço mais um pouco. Eu vejo que quem tem o amor de Deus, ele tem essa dependência da salvação em Cristo Jesus. Ele sabe que sem Cristo ele estaria totalmente perdido. Ele olha então para o que o Senhor colocou na área da benignidade. Ele vai dizer o seguinte, eu posso ser canal de bênção. Em alguma coisa eu vou ajudar alguém. Mas ele avança. Quando eu olho para os outros versos 8 e o 10, eu vejo a benignidade estampada nessa carta na vida de Filemão. E como eu disse anteriormente, a benignidade traz o perdão, a misericórdia e é o amor de Deus na atividade. Existem pessoas, meus irmãos, que aos olhos humanos não merecem absolutamente nada. Mas vamos combinar. Bota isso na conta de Deus. Faça o bem. Faça coisa boa. Ah, ela não merece. É, eu sei. Quem já não se apegou no sinal de trânsito e vem aquelas pessoas e pedindo, agora já tem uma estratégia, né? Abre um cartaz, aí tu fica olhando, caramba. Por que de repente a gente resiste? Porque a gente sabe que tem muitos aproveitadores, muitas pessoas que se aproveitam da esmola e são pessoas bem de vida. Algumas, né? O meu amigo Natanael contou uma história uma vez que tinha vocês talvez não conheçam o que é isso, o burro sem rabo. Já ouviu falar nesse homem? O burro sem rabo era uma pessoa que trabalhava no centro do Rio de Janeiro, ele tinha uma carroça, ele tem muito, sabe onde? No Serasa. Ele carrega uma carroça e chama de burro sem rabo. Já viu? É uma carroça grande. Brito, daí até aqui. Papelão, de madrugada aquele homem carregava papelão para lá e para cá. Aí uma vez foram descobrir. O homem tinha sítio, tinha não sei o quê, apartamento não sei aonde. Bom, mas aquele não estava pedindo esmola, estava catando papelão. Mas eu quero voltar aqui. Eu quero voltar para a benignidade. Irmãos, é muito bom desejar o amor primeiro antes de qualquer outra coisa. Então, vamos fazer isso. Antes de qualquer coisa, tu soube de uma informação, tu soube de alguma coisa, qual é a sua atitude? O que eu posso fazer de bom nisso aí? Ah, mas não sei o quê. Não, o que eu posso fazer de bom? Essa é a primeira coisa que nós temos que ter. Então, se você está exalando o amor de Deus no seu coração, você está percebendo que a sua dependência da salvação em Cristo, que você é um canal de bênção, que você age de forma benigna, você vai ter um benefício. Quem tem o amor de Deus, ele é estimado e ele tem a confiança das pessoas. Ele não busca isso, mas isso vai ser uma referência, uma qualidade na vida dessa pessoa. Pode observar. Estimado. Provérbio vai dizer que é melhor ser estimado do que ter muito dinheiro. A prata e o ouro, de repente, não traz essa estima para a pessoa. Quantas pessoas que têm muitas posses e não é assim? Mas é justamente por causa disso que eu estou dizendo. Essa sequência de informações. Aquele que tem o amor de Deus e exercita, ele depende do Senhor, ele sabe que ele depende da salvação em Cristo Jesus. Ele resolve
fazer as boas obras que não traz a salvação, mas foram feitas para os crentes andarem nela, e ele é um canal de bênção para as pessoas. Ele é uma pessoa benigna, ele pensa sempre no bem. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? O que eu posso fazer para orientar essa pessoa, para dar um apoio para essa pessoa? Ele sempre se coloca ali, como diz os pentecostais, na brecha. Enquanto Satanás, ao invés de chegar, ele chega primeiro. Opa, eu estou aqui para ajudar. E ele avança, e por causa dessas coisas, o resultado disso, é que ele vai ser reconhecido na sociedade onde ele está. As pessoas, quando olham para ele, você olha, lá está uma pessoa que eu devo considerar. Ele é estimado. Ele é estimado. A crítica, claro, quem é que não tem? Quem não recebe? Você não já viu aquela máxima? Você dá um negócio, o cara, não é isso não, eu quero mais. Quero mais, assim funciona. Sempre lembro lá do dia que nós fomos levar o pãozinho e o mate não, um café e um chocolate. Aí eu fui chamar a pessoa falou assim, cara, tem queijo? Eu disse, caramba, não tem não. Ah, então não vou. Eu não sei, foi aqui na época da enchente. Foi, Brito, tem queijo? Você não tem não. Ah, eu não vou não, cara. Tá bom. Não sei se ela falou brincando ou não, as outras repreenderam ela, né? Gente, que isso? O pastor vem oferecer aqui um café, tal. É claro, a gente deu aquele sorriso, né? E a gente seguiu o caminho. Mas esse é um ponto. Avança comigo, meus irmãos, chegando ao final dessa pregação, desta noite, nessa aplicação. Quem tem o amor de Deus, ele valoriza demais a Cristo. Porque é isso que Paulo centraliza o coração de Filemão. Na prática, em Cristo Jesus, tal como Cristo nos amou, ainda pecadores, arrebentados, todos nós, sem nenhuma condição, fomos banidos do Éden, fomos banidos da graça de Deus, mas em Cristo Jesus, ganhamos o benefício da salvação, passamos a ser canal de bênção, passamos a pensar de forma boa a respeito das pessoas. Pensamos então olhar na direção do que podemos fazer de melhor. E as pessoas vão nos estimar. E nós vamos dizer o seguinte: Cristo é o nosso Salvador. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Deus. Eu penso, meus irmãos, que fazendo isso, vamos amontoar muitas brasas vivas sobre nós. E o Senhor vai se alegrar com a nossa vida. E o Senhor vai nos abençoar na nossa comunidade da fé aqui em Santa Elias, na nossa residência, no nosso trabalho. Quando nós entrarmos pela porta do nosso trabalho amanhã, as pessoas vão dizer, estou feliz que essa pessoa está chegando. Já trabalhei em equipe, em empresa. Quantas vezes eu vi pessoas perto de ser mandadas embora, porque tarefas ela não conseguia realizar. E nós chegávamos perto e pensava duas coisas, né? Bom, melhor ele do que eu, né? Já pensou assim? Graças a Deus tu não pensou. Mas tu já pensou o seguinte, bom, se Deus me colocou aqui, eu vou ser canal de bênção. E tu abençoa, e a pessoa fica grata a você não está trazendo ela como refém, e as outras começam a te admirar. Se vale a pena trabalhar com essa pessoa. Isso é muito bom para nós, meus irmãos, porque o que está aqui é o amor de Deus, estampado nesta carta, mostrando que o amor de Deus teve um sacrifício em Cristo Jesus. E ele mostra então que as nossas obras e tudo que estamos fazendo sempre vai ser para a glória de Deus e vai beneficiar todas as pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nesta noite essa carta fale muito mais ainda e o Espírito Santo não te deixa nem dormir. Tu vai voltar aqui de novo e você, olha, eu tenho algo para perguntar ao Espírito Santo sobre isso aqui. E ele vai te responder em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Estamos terminando. Passar algumas informações para a igreja. Meus irmãos, vamos continuar em oração, sempre pelo nosso irmão João. Tenho informado a igreja, ele recebe visita todos os dias, a partir de 14h, até as 4h30. Mas para visitar é preciso que você agende a visita, tá bom? Então não esqueçam, o telefone está aí no grupo da SAF, nas redes sociais, depois eu posso passar para a área da mídia para
periodicamente está alimentando, tá, Cleito? As pessoas, de repente, perdem, e tem celular que paga tudo, tem um negócio desse, né? Então, lembra lá, aqui pertinho, então você pode, se desejar, fazer essa visita, tá bom? Então, pode chegar 2 pessoas, eu vi até que o irmão Geraldo, a Sandra, e foi a Sônia, né? Eles deixaram entrar 3, pronto. Chegou lá 3, aí sempre vai ceder. Um local muito aconchegante, né, Geraldo? Irmão Geraldo, Sandra. Então, aí tem, acho que ele limita, né? É particular, limita assim para não ter superlotação. Então, nosso irmão João, estamos orando e vamos então continuar assim para a sua plena recuperação. Eu havia falado de manhã sobre o encontro que teríamos com o reverendo João Batista, do professor do seminário. Eu pedi a confirmação, mas apareceu uma emergência para ele e, enfim, vai ter que resolver isso no sábado. Então, eu vou remarcar a data. Seria um trabalho para conversarmos um pouco sobre o manual presbiteriano. Para alguns é muito importante, para outros é curiosidade, seja como for, seria muito bom que nós pudéssemos ter esse encontro aqui. Mas vou remarcar. Irmãos, vamos continuar em oração e pela nossa evento de Páscoa, tanto do coral Maravilhas, quanto das nossas crianças, louvores em altas vozes. Já estão as vésperas, as pessoas estão se dedicando, estão trabalhando, estão ensaiando. Então é importante que você e eu façamos isso. Vamos orar pelo coral ou pelos corais da nossa igreja. Tá certo? Geralmente no domingo de manhã, domingo de Páscoa, temos o culto da ressurreição e vamos então aproveitar essa oportunidade, realizar a ceia, nós falarmos com Deus e trazer visitantes. Aí, teólogo, talvez uma outra presença, você sabe fazer muito bem isso, né? Algumas músicas do coral, vamos tentar, né? Isso, não toda a cantata, mas o irmão já entendeu o que eu estou falando, que já tem essa perspicácia ótima. Terceiro domingo, ainda temos o momento convivência. Vai ser aqui fora, vai ser coisas bem triviais, tá bom? É o nosso biscoito, maisena, e a rosquinha, o café. Alguém, mas pastor, pode ter bolo? Cleito quer bolo. Cleito quer bolo. Cleito. Pastor, vamos trazer o bolo, certo, Cleito? Mas olha só, as pessoas se quiserem, é outra história, mas não coloca. Porque se trazer um bolo para 10 pessoas, só aqui tem mais de 10. Então, você tem que ver o que você vai fazer. Está entendendo o raciocínio? Por outro lado, irmão, não é que a tesouraria não possa fazer isso. Mas o nosso tesoureiro tem orientado a nós outros. E é uma educação financeira. R$100 hoje, né, prefeito Marcelo? R$100 amanhã, R$100 depois. Chega no final do mês, vai somando. Então, nós temos muita coisa para fazer na igreja. Nós temos que comprar as placas que estão aí quebradas. Olha, igreja obra nunca para, gente. E essa é uma verdade. Temos muita coisa para fazer e nós necessitamos de valores. Então, você que é dizimista, muito obrigado pela sua fidelidade. Se hoje você está aqui junto comigo, adorando ao Senhor, nesse fresquinho, nessa iluminação, é porque alguém contribuiu, alguém ajudou, e a tesouraria foi lá e cumpriu as suas obrigações. Você que ainda não é dizimista, pense pelo menos no que Malaquias trata, tá? Não quero trazer maldição para a sua vida não, tá? Mas você é crente, você tem que olhar o que Deus tem falado, tá? É muito importante isso para nós. Muito bem, dito isso, meus irmãos, vamos continuar em oração pelo João, presbítero, a nossa irmã Elci e a Júlia. Eu olhei para a Adriana e falei assim, cadê a Júlia? Está lá em cima, pronto, Júlia está lá. Temos outras coisas para fazer e para resolver, mas depois com as pessoas próprias eu vou assim me dirigir. Muito bem, vamos nos colocar em pé, vamos orar e vamos para casa. A nossa comissão de visita informa que hoje nós não temos visitante de primeira vez, mas a Ana sempre traz a sua família, né? Né, Jussara? Todo mundo aí parte, né? Tá faltando alguém, hein? Tá faltando alguém aí, mas manda um abraço lá para a turma boa, da sua família, entre outros aqui. Senti falta do Fausto. O Fausto sempre está conosco,
hoje de manhã não veio. O irmão Fausto está ali, pronto, não lhe vi, meu irmão, por isso que eu citei o seu nome, que bom que você está conosco. Então, estamos aí. O Guilherme, Ana, está sempre aqui conosco, filho da Ana, está envolvido aí com a mocidade. Quarta-feira vamos estar falando para a mocidade um tema sobre oração. Que bom, né? Vamos estar aí desenvolvendo o nosso pensamento e pedindo ao Senhor. Vou falar. O Cleiton está me lembrando, eu olhei para o presbítero Marcelo, nosso tesoureiro, lembrei também. E, meus irmãos, nós estamos ainda com aquela luta que temos com a Procuradoria Municipal do nosso município, que ela resolve, então, cobrar impostos da igreja. A igreja tem imunidade, não tem sentido. Mas ela entra com o processo, faz tudo, nos coloca em dívida ativa e daqui a pouco bota um processo, aí o processo vai lá, aí alguém fala assim, olha, amanhã eu estou pegando todo o teu dinheiro da sua conta porque eu quero pagar isso, tá? Eu vou catar esse dinheiro todinho. Você lembra o que aconteceu conosco? Ficou todo mundo sem salário, ficamos aí numa situação difícil. Paulo Neves, Márcia sem Sodex, foi uma confusão e tivemos que ir lá para resolver isso. Agora estamos novamente com isso. Ainda não pegaram o dinheiro da conta, mas amanhã nós vamos resolver essa parte e vamos tomar providência e outras. De manhã eu estarei com o presbítero Marcelo na Caixa Econômica, depois tomaremos uma outra decisão, vai eu e o presbítero Bruno, na Procuradoria, depois de um contato que o presbítero Marcelo vai fazer. Então, nós precisamos, então, da oração da igreja e pedir a essas pessoas para que elas tenham, não sei se é bom senso, respeito à lei, enfim, são coisas que, sei lá, precisam ter alguém tem que dizer para essas pessoas como é que funciona, né? Mas o nosso país está tão estranho, né? Quanto às leis, está um negócio assim, meio estranho, alguém faz lá e outro aqui também quer repetir, eu não sei, mas vamos por parte. Então, por causa disso, eu peço a vocês que não realizem depósito na conta da igreja por enquanto. Se você tem que entregar alguma coisa, oferta, seu dízimo, então bota no gasofilácio, bota seu nome, bota tudo ali, entrega para o presbítero Marcelo, né? Então, o conselho já autorizou, se assim o Marcelo achar por bem, também até depositar na conta, outra vez foi feito assim, na sua conta, né? Então, vamos ver a partir de amanhã quais são os passos seguintes, porque o presbítero Marcelo trouxe uma informação muito interessante. A maioria de nós, 40%, estamos fazendo direto depósito na conta da igreja. Que coisa interessante, né? Isso é importante, é segurança, a gente já coloca lá e é primícia, a gente recebe logo, fala assim, opa, isso aqui não é meu, isso aqui é do Senhor, e já manda para lá, e o Senhor já abençoa, e é isso que eu penso. Então, o presbítero Marcelo vai disponibilizar o número, e depois a mídia vai fazer direitinho a redação, e vamos mandar para vocês, tá bom, meus irmãos? Mas ore por isso, por esses pontos. Vamos fazer a nossa oração. Senhor bondoso, queremos muito lhe agradecer pela igreja que se reúne aqui. Senhor, tu sabes o que está saindo do coração de cada um de nós, na direção do trono da graça. Nós estamos necessitados, Senhor, de intervenções nas nossas vidas. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha a nos orientar, que o Senhor venha a enxugar as nossas lágrimas. Senhor, tu sabes que existem situações que não estão resolvidas, elas apenas ficaram adormecidas, e nós desejamos, Senhor, colocar um fim nessas coisas. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos dê até coragem, Senhor, para tomar a decisão que é certa. Pai querido, também te rogamos, Senhor, por aqueles que estão acamados, estão sob tratamento, estão sob cuidados médicos. Nesta hora, Senhor, que a tua mão poderosa visite cada uma dessas pessoas, Senhor. Nossos irmãos, nossos amigos. Senhor, nós te pedimos, sim. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que têm pedido orações pela sua família. Lembramos da nossa irmã Elci, nosso irmão presbítero João, lembramos da Júlia, da nossa irmã Gilza Balonec, Pai querido, a nossa irmã Maria Olinda. Senhor, tu tens sido um Deus bondoso e está ouvindo as nossas orações. Mas precisamos ainda, Senhor, da tua intervenção na vida da nossa igreja. Senhor, Satanás, ele não descansa, ele não dá trégua.
e ele busca brecha entre nós. Então, nesta noite, Senhor, tu repreende esse devorador. Repreende, Senhor Deus, qualquer coisa que não venha de ti. Não permita, Senhor, que possamos ser usados por Satanás para qualquer coisa que venha a desonrar o teu santo nome, trazer tristeza no coração dos nossos irmãos. Senhor, nós não queremos ser vasos nas mãos de Satanás, mas queremos ser vasos de barro nas tuas mãos, Senhor. Queremos ser pessoas, Deus, como Filemão, como o apóstolo Paulo, como aqueles, Senhor Deus, que são exemplos bíblicos para as nossas vidas. Queremos, Senhor, com a tua ajuda, ser um imitador do teu Filho Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos, nos ajude, Senhor, como igreja, nos ajude, Senhor Deus, como pessoas que somos membros daqui. Nós temos muita coisa boa aqui, Senhor, e tu sabes disso. A carta de Filemão fala isso. Temos sim, Senhor, muitas pessoas boas que congregam a igreja presbiteriana do bairro Santo Elias. E, Senhor, o Senhor está usando cada uma delas para o teu louvor, para a tua glória. Temos aqui, Senhor Deus, tu conheces, e porque tu deu o talento e tu deu o dom. Pessoas que estão se dedicando, Senhor, à tua obra. Então, em nome de Jesus, Senhor, proteja essas pessoas e fortaleça a sua fé. Pai Santo, eu te rogo em nome de Jesus por essas bênçãos, Senhor. E te peço ainda que o Senhor nos leve com segurança para os nossos lares. Nos dê, Senhor Deus, uma noite com sono reparador. O dia de amanhã, se nos pertencer, que tenha a tua bênção, Senhor. É a oração que te fazemos. E te rogamos, Senhor, pela família da Igreja Presbiteriana de Vila Emil, do presbítero José Carlos, que todos ali, Senhor Deus, que estão enlutados, recebam sempre o teu consolo e a tua ajuda, Senhor, em tudo. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito, repouse sobre a minha e sobre a sua vida, sobre o povo de Deus aqui na face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. O tríplice amém, meus irmãos. Resplandece sobre nós. Muito obrigado. Nos aguarde chegar à porta.